Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Somente até aqui, irmãos. Gálatas 5, 16 até o verso 26. Podeis sentar? Esse texto que nós lemos é um texto muito profundo, irmãos. E eu estava meditando nessa tarde a respeito desse texto, e eu fiquei pensando a respeito de carnalidade. O que é a carnalidade exatamente? Claro que o texto ele já nos dá uma noção muito boa do que é a carnalidade. O texto já é bem claro, ele diz: as obras da carne são manifestas, e vai ali elencando diversas obras da carne. Quais são as manifestações da carne? E a carnalidade nada mais é, nós entendemos com base no texto, do que o domínio dos nossos impulsos, dos nossos instintos sobre os nossos princípios. É o domínio dos desejos da tua carne, do seu corpo, os seus desejos materiais sobre os anseios da sua alma. Isso é a carnalidade. A nossa carne, ela almeja as coisas naturais, as coisas desse mundo. E todas as coisas naturais, irmãos, elas são coisas limitadas. Porque no mundo natural, como nós sabemos, não existe a eternidade. As coisas elas estão fadadas a terem um fim. Elas têm um começo, elas têm um meio e elas têm um fim. Todas as coisas naturais são assim. Tudo na nossa vida natural é escasso. Tudo nesse mundo é escasso. A lei do mundo é essa. Nós sempre estamos precisando de algo. Nós sempre temos uma necessidade. Nunca estamos plenamente satisfeitos. O problema da carne é porque ela não tem princípios. A carne ela só tem necessidades e desejos. A carne não pensa no que é certo e no que é errado. Ela anseia coisas que são prazerosas e rejeita totalmente as coisas que são dolorosas. Ela não tem princípios. Ela não tem valores. A nossa carne ela é assim. Ela não se importa com o certo e o errado. É por isso que pela carne nós naturalmente desejamos comer e beber desregradamente. Temos dificuldade, por exemplo, para fazer exercícios físicos, para ter disciplina com as coisas, para acordar no horário. Nós temos dificuldade para controlar o nosso corpo, porque ele como se tivesse uma vontade própria. É um erro nós acharmos que os desejos da carne eles seguem um padrão específico e que eles seguem uma lógica específica. Por definição, a carne ela é ilógica, ela é sem sentido. Ela é conflituosa entre si mesma, ela sente desejos conflituosos. Ela age assim, aleatoriamente. Por isso que não é só os preguiçosos, os glutões, os sensuais, não são somente esses que são carnais. Porque existem diversas expressões da carnalidade na nossa vida. E muitas delas, às vezes, sutis, difíceis de perceber. Muitas expressões de carnalidade, às vezes, elas se disfarçam atrás de até mesmo justificativas bonitinhas que parecem até virtudes.
Por exemplo, quando nós vemos pessoas que impõem uma disciplina rigorosa aos seus corpos para alcançarem algum padrão de beleza, algum padrão estético. Elas se submetem a um controle rigoroso da sua alimentação, de exercícios físicos, ou seja, elas têm uma disciplina. Até nós podemos pensar, essas pessoas têm domínio próprio, porque elas conseguem controlar o horário que acordam, elas conseguem controlar direitinho a quantidade do que elas vão comer, o que elas vão comer. Elas conseguem acordar cedo para fazer caminhada, para ir para a academia, elas fazem tudo certinho. Mas até mesmo essas coisas podem ser motivadas pela carnalidade. Porque não é somente, como eu falei, as coisas mais óbvias, as expressões mais óbvias, como nós vemos claramente quando nós olhamos para uma pessoa na rua. Por exemplo, você olha para o carnaval, você vê ali carnalidade. O nome da própria festa já diz, carnaval, é a festa da carne. Ali é um exemplo de carnalidade escrachado, explícito. Você olha, as mulheres estão ali seminuas, os homens ali também, se entregando, se prostituindo. Eles estão ali para satisfazer seus prazeres, né? Em busca de prazeres. Então é óbvio quando nós olhamos ali e vemos a carnalidade, mas ela não está somente ali. Ela, às vezes ela está disfarçada de um discurso, até mesmo de uma justificativa que parece uma virtude, como por exemplo, eu faço pela minha saúde, eu faço pelo meu sucesso financeiro, eu faço seja o que for, pelos meus sonhos, os meus objetivos. Mas por trás desse discurso pode haver motivações carnais. Não é à toa, irmãos, que quando nós olhamos, por exemplo, para as academias aí, nós vemos ali tanta carnalidade. Ali todas aquelas pessoas estão ali submetendo o seu corpo a um exercício físico que é difícil. Elas estão fazendo dieta, elas estão exercendo esse controle, mas são carnais, são pessoas sensuais, são pessoas que idolatram o próprio corpo, são pessoas que querem ser desejadas, querem likes, querem se aparecer. Resumindo, parecem pessoas extremamente disciplinadas e focadas, mas quando nós olhamos de perto, nós vemos motivações carnais por trás dessa cortina. Você pode estar se perguntando, então, peraí, cuidar do corpo, focar nos meus objetivos, isso é carnalidade, isso é pecado agora? Não, irmãos, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou aqui querendo dizer que você deve se esquecer da sua vida material e descuidar do seu corpo, não. Eu só estou dizendo que a carnalidade, ela se expressa de formas diferentes em pessoas diferentes. A mesma carnalidade, ela pode levar uma pessoa a ser extremamente cuidadosa com o corpo dela, e essa mesma carnalidade pode levar uma pessoa a ser extremamente descuidada com o corpo. Uma pessoa preguiçosa e uma pessoa extremamente rigorosa podem ser carnais. É isso que eu estou dizendo. Porque o que define a carnalidade não é somente o ato em si, mas a motivação por trás. É fácil quando nós olhamos atos que são em si escrachados. Nós precisamos olhar para o nosso interior, procurando, tentando entender quais são as nossas motivações. Quais são as nossas motivações? Por que nós queremos longevidade? Por que nós queremos sucesso financeiro, profissional? Para que nós queremos essas coisas? Por quê? Nós queremos para satisfazer o nosso ego, ou nós queremos para glorificar a Deus e cumprir o nosso propósito? É isso que nós devemos nos perguntar, irmãos. Existem muitas coisas boas que são desvirtuadas. Na verdade, o pecado, ele quase sempre ele se aproveita de coisas que Deus criou e ele as desvirtua. O pecado as perverte. Quando nós olhamos para todo o pecado, é assim. Porque o diabo, ele não tem a capacidade de criar algo. Quem cria as coisas somente é Deus. Somente Deus é o criador. Mas o diabo, ele pode corromper as coisas que Deus criou. Não foi Deus que criou o sexo, irmãos? Mas o que o diabo fez com isso? Perverteu, desvirtuou. Deus fez para o casamento,
para o matrimônio, para ser consagrado ao casamento, claro, para o deleite do casal, mas com um propósito, com pureza. O diabo vem e cria confusão nas coisas. Ele faz você querer viver de uma forma desregrada, em busca apenas do prazer, vazio. Não foi Deus que criou os alimentos, irmãos. Não foi Deus que nos deu o prazer de comer uma fruta, um alimento. Foi Deus que criou. E o que o diabo faz? Ele nos faz viver em prol disso. Ele nos faz perder o controle a ponto de nós nos esquecermos de Deus até. A saúde é boa para o nosso corpo, é bênção de Deus na vida daquelas pessoas que querem cumprir o propósito de viver para a glória de Deus. Mas o problema é que o mundo, de modo geral, exclui a parte de glorificar a Deus e quer ficar apenas com as coisas em si. O mundo quer reter as coisas para si, para satisfazer os seus próprios desejos. E esquece que Deus criou todas essas coisas para a glória dele, para o nosso bem, para o nosso deleite, mas para a glória dele, e não para a nossa própria glória, não para satisfazer o nosso próprio ego. 1 João capítulo 2, versículo 15. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Carnalidade é quando você ama o mundo. E aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é tão forte que o Tiago escreve também a mesma coisa. Aquele que quer ser amigo do mundo, ele se transforma em um inimigo de Deus. Quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Irmãos, nós precisamos escolher. Não existe a possibilidade de nós ficarmos neutros, de nós ficarmos em cima do muro. Não existe essa possibilidade. Ou nós somos amigos de Deus, ou nós somos amigos do mundo. Jesus disse a mesma coisa: vocês não podem servir a dois senhores, porque haverão de desprezar um e amar o outro. Nós precisamos escolher, irmãos. Só existem dois caminhos. Só existem dois caminhos. E uma das principais características da carnalidade é o imediatismo. O imediatismo, aquilo de você querer as coisas aqui e agora. Essa é uma das principais características da carnalidade. E é interessante porque o mundo, até mesmo o mundo, compreende. Até um certo ponto, em um certo aspecto, o mundo compreende esse princípio. Porque quando nós vemos, por exemplo, os investidores, eles entendem isso. Eles entendem que para você obter a prosperidade, você tem que sacrificar o prazer agora. Você tem que sacrificar para investir em algo que é futuro, em algo que vai dar lucro no futuro. É isso que os investidores fazem. Eles abrem mão de gastar hoje com algo que eles queriam ter, para eles investirem em algo que vai dar frutos lá na frente, frutos mais duradouros. Então até mesmo o mundo compreende que isso é um princípio válido, é um princípio verdadeiro. O imediatismo, ele é a expressão de carnalidade. Porque nós não pensamos no futuro, nós não pensamos nas coisas duradouras, nós queremos resolver o que está aqui na nossa frente agora. Nós só pensamos nesses problemas agora. Mas o problema é que o mundo ele é superficial em entender isso. Porque o investidor, ou então essas pessoas que querem buscar uma longevidade, uma saúde, um corpo perfeito, elas entendem que elas precisam sacrificar o seu corpo agora, elas precisam sacrificar os seus prazeres agora, elas precisam sacrificar o seu tempo, às vezes de diversão, de entretenimento, para obter alguma coisa mais na frente, alguma coisa melhor, alguma coisa mais duradoura. Mas o problema é que elas se esquecem de que, por mais duradouro que seja, vai acabar um dia. Tudo nessa vida vai acabar um dia. E as pessoas esquecem. Elas esquecem que pode durar 30 anos,
o seu tempo de felicidade nessa terra, mas ele vai acabar. A sua vida você pode viver aos 100 anos, 110 anos, mas vai acabar a sua vida um dia. E para falar a verdade, nem precisa esperar ela acabar. Antes mesmo de acabar, você já não vai mais aguentar nada. Porque conforme o tempo vai passando, a idade vai chegando, nossa saúde vai se deteriorando naturalmente. O nosso vigor vai se acabando, se esgotando. E nós vamos tudo vai se tornando cansativo, tudo vai se tornando fadiga. Porque tudo, irmãos, que essa vida nos dá, ela nos tira. Tudo que essa vida nos dá, ela nos tira. Você pode conquistar muito dinheiro, você pode ter uma saúde de ferro hoje, mas você vai perder isso. Chegará um dia em que isso vai acabar. Isso não vai durar para sempre. Nem mesmo a vida você pode segurar. Então não adianta a gente se iludir. A gente passa muito tempo da nossa vida se iludindo, correndo atrás do vento, como diz Salomão. Vaidade de vaidade. É apenas correr atrás do vento. Salomão viveu todas as experiências possíveis. Ele disse que se entregou aos prazeres e viu que aquilo no fundo era vaidade, não levava a lugar nenhum. Ele se entregou ao trabalho duro e viu que aquilo era vaidade, não levava a lugar nenhum. Ele se entregou à sabedoria e viu que no fundo era vaidade, não levava a lugar nenhum, porque tudo aquilo iria acabar. E ele dizia: o fim que o justo tem e o ímpio é o caixão. O fim que o rico tem e o pobre é o caixão. O fim que o sábio e o tolo tem é o caixão. Nenhum tem vantagem sobre o outro. Todos vão para o mesmo lugar. Então qual o propósito? A vida nesse mundo é isso. Existe uma história chamada o mito de Sísifo. É uma história da mitologia grega. Fala de um homem chamado Sísifo, que era um rei muito esperto. Tão esperto que ele enganou os deuses, né? E os deuses ficaram muito revoltados com ele ali, muito irados com ele, e deram uma punição severa para ele. E obrigaram ele, deram um castigo para ele que seria pior que a morte. E o castigo de Sísifo era ele subir uma montanha rolando uma pedra, bem pesada. E quando ele chegava no topo, cansado, aquela pedra caía de novo, e ele tinha que ficar isso pela eternidade, levando essa pedra, e ela caía de novo. E ele levantava e ela caía. Era um trabalho sem propósito. Essa foi a punição de Sísifo. Mas nós, muitas vezes, estamos vivendo justamente isso. Uma vida sem propósito. Você está levantando uma pedra até lá em cima só para ela cair de novo. Porque vai cair, irmãos. Tudo que você está construindo aqui vai cair um dia. Não ajunteis tesouro na terra, onde pode ser roubado, a traça corrói, mas ajunteis tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói, que não se acaba, que é eterno. Até quando nós vamos ficar vivendo essa vida de Sísifo? Levantando uma pedra até o topo da montanha para depois ela cair de novo e nós ficarmos repetindo isso eternamente. Até quando, irmãos? Até quando nós vamos estar nos dedicando, nos sacrificando, fazendo um trabalho sem propósito? Porque no fim todas essas coisas serão extintas. O mundo entende isso, mas ele não compreende que a sua vida, essa vida aqui, quando nós nos dedicamos somente a ela, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos exatamente trocando algo duradouro, que na verdade não apenas duradouro, mas algo eterno, por algo passageiro. As pessoas não conseguem compreender que tudo que elas fazem nessa vida, por mais duradouro que seja, ainda vai acabar, e elas não terão aquilo para sempre. E nós estamos trocando a eternidade por algo passageiro. É exatamente essa a história de Esaú, irmão de Jacó. Nós conhecemos bem a história de Esaú. E muitas vezes nós falamos que Jacó foi um enganador. Não, irmão, Jacó não foi um enganador. Esaú é que foi um homem profano, um homem carnal. Esaú é que desprezou a sua primogenitura. Às vezes nós queremos dizer que porque Jacó é isso, aquilo.
Não, a Bíblia chama Esaú de profano e diz que Deus amou a Jacó e desprezou a Esaú, porque Esaú era carnal. Gênesis 25, 27. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferiu Esaú, porque gostava de comer as suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e lhe pediu: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Jacó, porém, insistiu. Aliás, disse Esaú, verso 32: estou quase morrendo de fome, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. A história nos diz que Esaú trocou a sua primogenitura, o que lhe dava direito à herança de seu pai, por um prato de lentilhas. Por que ele fez isso, irmãos? Uma coisa tão sem sentido: carnalidade. Ele só olhava para o desejo agora, para o imediato. Ele não se preocupou com as coisas duradouras, ele queria as coisas agora, independentemente de quanto tempo fosse durar. Ele disse: isso aí não me serve, isso aí está muito longe, essa primogenitura. E muitas vezes as pessoas estão pensando assim: cara, quando Jesus voltar, já tem 2000 anos, isso aí não me interessa, eu quero saber da minha vida aqui e agora. Quando eu morrer e eu for para o céu, está muito longe. Eu quero saber da minha vida aqui agora, eu não quero viver uma vida de miséria. Para que eu vou me preocupar com essas coisas espirituais? Para que eu vou me preocupar com o céu, com o inferno? Eu nem sei se essas coisas existem. Eu nem tenho certeza delas. É basicamente isso. Essa é exatamente a visão desse tempo. É o que as pessoas pensam nesse tempo. São como Esaú, elas estão trocando a eternidade por um prato de lentilhas. Algo que elas vão consumir aqui em menos de 1 hora e logo depois se acabará. E o que vai restar para essas pessoas? Hebreus capítulo 12, versículo 16. Hebreus 12, 16. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. Não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Sabe, depois Esaú voltou desesperadamente, querendo o seu direito de primogenitura, querendo a herança. Buscou desesperadamente, mas já era tarde. Já não tinha mais jeito, não tinha mais como anular a sua decisão. Porque o tempo, irmãos, que nós temos para tomar decisões é o agora, é o presente. Depois que a decisão for tomada, não vai ter como voltar atrás. Porque haverá um dia, quando Deus chamar a todos diante dele para julgar as suas obras, e ele falar para alguém: apartai-vos de mim, aparta-te de mim, porque eu não te conheço, aparta-te para o fogo eterno, malditos. Quando Deus falar essas palavras, as pessoas vão buscar desesperadamente a bênção, mas será tarde demais. Será tarde demais, irmãos. Nós precisamos buscar
fazer as coisas certas hoje. Nós precisamos buscar a Deus hoje. Nós precisamos tomar uma decisão hoje. Chega, irmãos, de ficarmos em cima do muro. Chega dessa indecisão. Nós precisamos decidir hoje se nós queremos realmente servir a Deus ou não. Até quando nós ficaremos com a mente dividida, com o coração dividido? O texto chama: não haja nenhum imoral ou profano como Esaú. A imoralidade, a carnalidade dele foi o que fez ele cometer uma burrice dessa. Porque, irmãos, quando nós somos movidos pela carne, pelos nossos instintos, não existe razão, não existe sentido. Parece que nós somos animais irracionais. Você percebe, Jacó não enganou Esaú. Jacó foi muito claro nos termos do contrato. Ele diz: me dê o seu direito de primogenitura e eu te dou a comida que você quer comer agora. E Esaú respondeu: para que eu quero esse direito mesmo se isso não me serve mais agora? Eu quero a comida. Então nós não somos enganados, irmãos. Nós sabemos muito bem o que nós vamos ter lá na frente. Está muito clara a proposta diante de nós. Você vai querer essa vida, esse mundo, prazeres, em troca da eternidade? E nós estamos respondendo como Esaú: ninguém está sendo enganado, ninguém irá para o inferno enganado. Essa é a verdade. As pessoas são condenadas porque decidem, irmãos, porque amam os seus pecados mais do que a Deus. Eu ouvi aí muitos vídeos aí esses dias por causa dessa festa aí que teve do carnaval. Coisas assim que, sinceramente, é escancarado, irmãos. As pessoas decidem ir para o inferno. Você vê pessoas blasfemando contra o Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não haverá perdão. Jesus diz: todo pecado será perdoado. Pecar contra o Filho ou contra o Pai será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não terá perdão. Eu vi um vídeo de uma mulher, ela vestida de demônio, e ela fazia o sinal da cruz e dizia: em nome do Pai, do Filho e dos Espíritos dos Santos. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Quantas, você olhava para todos os lados aí, quando você via alguma imagem, eram as pessoas vestidas de demônio. É o satanismo, a adoração, o culto ao diabo escancarado. Até quando nós vamos ficar em cima do muro, dividido entre adoração ao diabo e adoração a Deus? Isso não existe, irmãos. Porque tem pessoas que estão assim, divididas. Tem alguns que já decidiram ir para lá mesmo, mas tem outros que estão lá na festa do carnaval, quando acaba estão aqui na igreja. Decidam-se, irmãos. Nós precisamos tomar uma decisão. Mas voltando aqui para o texto, por que existem essas pessoas carnais que são tão disciplinadas? De onde vem essa disciplina dessas pessoas que são carnais? Isso é uma das coisas que eu estava pensando, como que é possível? Porque as obras da carne são manifestas, né? Então estão ali as obras da carne no texto que nós lemos. E por que existem algumas pessoas carnais que são disciplinadas? A questão, irmãos, não é que elas têm domínio próprio. É porque é humanamente impossível você se entregar a tudo que você quer, você fazer tudo que você quer. Então existe você precisa, para segurar uma coisa, você precisa soltar outra. Você não consegue segurar tudo ao mesmo tempo. Então alguns desejos da carne, eles exigem que você solte todos os outros. A fome de poder, por exemplo, exige que você sacrifique outras fomes. A preguiça, você nunca vai ser um cara poderoso se você for um preguiçoso. Um cara milionário, rico, bilionário, você não vai ser se você for um preguiçoso. Então se você é um cara que quer muito, você tem uma fome por poder, por dinheiro, você vai ter que sacrificar a sua preguiça. Porque, igual eu falei, irmãos, a carnalidade ela não tem lógica, ela é conflituosa. A carnalidade pode ter várias expressões opostas uma da outra. Então nós vemos pessoas que parecem disciplinadas, mas na verdade é porque elas têm uma fome muito maior para outras coisas.
querem ter o corpo perfeito, querem serem populares, e aí para isso elas precisam abrir mão de algumas coisas. Mas junto com essas outras coisas que elas abrem mão, você pode observar, elas sempre estão abrindo mão de tempo com Deus, elas estão abrindo mão da sua família, elas não estão sendo disciplinadas. Disciplinadas, domínio próprio seria se elas tivessem tendo essas coisas, mas colocando o seu coração em Deus, sem abrir mão de Deus, sem abrir mão da sua família. Mas para elas alcançarem essas coisas, na maioria das vezes você vai observar, elas destruíram a sua família. Esses dias eu vi um vídeo do Steven Tyler, que eu acho, e no vídeo o entrevistador pergunta assim: cara, deixa eu te perguntar, quanto você já gastou com droga? E ele falava assim, $2 milhões. E aí o entrevistador dava uma risada assim: você é o cara, você é demais, Steven. E aí eu vi esse vídeo e eu fiz um comentário lá, né? Eu fiz assim: qual o sentido de rir disso? Qual o sentido de rir de uma coisa dessa? Era o tipo de coisa que deveria fazer vergonha, né? Como que alguém pode rir? Porque quando ele falava, todo mundo aplaudiu e riu, toda a plateia assim, desesperadamente começou a rir e aplaudir. Ele é muito legal, esse cara é demais. E eu fiquei assim, cara, que mundo é esse que nós estamos vivendo, cara? O cara acabou de dizer que gastou $2 milhões em cocaína, cheirou mais droga do que todo mundo, e todo mundo riu e aplaudiu. Que loucura é essa? E aí eu fiz esse comentário, e você não tem ideia de quantas pessoas apareceram me xingando, simplesmente porque eu disse: por que rir disso? Deveríamos ter vergonha de uma coisa dessa. E um monte de gente começou a me xingar. Eu fiquei, gente, as coisas estão muito invertidas, cara. As coisas estão muito invertidas, não dá para entender. Você começa às vezes a se questionar: será que eu que estou errado mesmo? Porque é absurdo, né? E algumas pessoas diziam assim: você respeita o Steven Tyler porque ele tem uma história. Só porque o cara tem talento, agora ele é um exemplo de virtude. Eu tenho que aceitar tudo que o cara faz. Pelo amor de Deus, vocês estão péssimos de referências, meus amigos. A referência de vocês é isso. Que ridículo isso, hein? Um cara que está aí, a maioria morreu de overdose. A maioria aí tem a família toda destruída, os filhos nem gostam deles, as esposas também, 3 divórcios, 3 casamentos. Aí porque o cara se tornou um músico famoso, aí você tem que aplaudir tudo que ele faz, mesmo que ele esteja dizendo ali que usa droga, que vai morrer de overdose. Pelo amor de Deus, cara. E aí nós olhamos, o mundo olha para essas pessoas e aplaude, diz que elas são disciplinadas. Olha aí o domínio próprio delas. O cara é bem sucedido, mas quanta destruição ele não causou na sua própria vida e na das pessoas ao redor dele. Então algumas pessoas, elas não é que elas tenham disciplina, é porque elas têm uma fome muito grande por uma coisa só. A carnalidade dela se expressa de uma única forma. Então ela também faz sacrifícios, ela também sacrifica o imediato para ter algo mais duradouro depois. Mas quando você vai olhar de perto, a confusão é grande. Queria ler aqui 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios 10, 31. Para nós finalizarmos, irmãos. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É aqui que está o segredo, irmãos. É aqui que está a chave do que é uma verdadeira espiritualidade, do que de fato é viver uma vida espiritual. No texto que nós lemos aqui no início, diz claramente: o espírito combate a carne e a carne combate o espírito. Não satisfaçam de modo algum os desejos da carne. O que está dizendo? Está dizendo que você não deve mais se alimentar, você não deve mais fazer exercício, você não deve mais trabalhar, isso? Não. Mas tudo que vocês forem fazer, façam para a glória de Deus. Se vocês trabalham, trabalhem para a glória de Deus. Se vocês querem cuidar do seu corpo, cuidem do seu corpo para a glória de Deus, porque é bênção. Se vocês querem ter prosperidade, que seja para a glória de Deus, porque é bênção para as pessoas que querem viver o propósito de Deus.
tudo o que nós formos fazer, que nós façamos para a glória de Deus e não por causa dos nossos desejos egoístas, irmãos, porque é o desejo egoísta que é a raiz da carnalidade. Carnalidade não está somente no que você está fazendo, mas é na motivação. 1 Coríntios 3, versículo 2, Paulo escreve: "Dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais agindo como os mundanos?" Paulo fala. Divisões, invejas, egoísmo, tudo isso é carnalidade, porque tudo isso tem a ver com essa vida, com esse mundo e com você mesmo, e não tem nada a ver com a glória de Deus. É por isso que essas pessoas, Paulo estava chamando elas de carnais, os crentes de Corinto, porque elas estavam fazendo por causa de motivações erradas. Mesmo fazendo coisas boas, às vezes as pessoas fazem por motivos errados e se tornam carnais. Que nós possamos, irmãos, viver para a glória de Deus todos os dias, em tudo que nós fazemos. Queria convidar você a ficar de pé, para nós orarmos. E que nessa noite, irmãos, nós possamos chamar, clamar pela presença do Espírito Santo plenamente, pela plenitude do Espírito Santo em nossas vidas, para que nós possamos vencer a carnalidade. Feche os seus olhos. Que a palavra de Deus nos diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, felicidade, mansidão e domínio próprio. É isso, irmãos, que eu declaro na vida de vocês essa noite. Os frutos do Espírito Santo na vida de cada irmão. Feche seus olhos, começa a pedir: Espírito Santo de Deus, queima, Senhor, do meu coração toda carnalidade, Pai. Queima toda carnalidade, Senhor. Venha consumir completamente o meu ego, que eu possa viver para a Tua glória, Senhor, que eu possa viver para a Tua glória e para o Teu louvor, Jesus. E eu peço, irmãos, pela sua vida, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus projetos e os seus negócios, que Deus abençoe a sua família, que Deus lhe dê saúde, que Deus lhe dê longevidade, mas que você não desvirtua isso por causa da sua carne, que você não torne isso um motivo de tropeço para a sua vida espiritual, mas que seja motivo de glória para o nome do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Pai, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós. Venha, Senhor, queimar todas as outras paixões, todas as outras fomes. E nós queremos ter fome e sede de justiça, porque essa é a fome que será saciada, Senhor. E nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos no Teu poder, Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, venha tocar os corações de cada irmão essa noite, Pai. Venha tocar os corações, Jesus. Eu te peço, Pai, Espírito Santo de Deus, vem incendiar, Senhor, aqueles que estão com os corações frios, aqueles que estão com a mente dividida, Senhor, que eles possam hoje tomar uma decisão de uma vez por todas.